Uma pessoa me perguntou o que é a força de vontade, onde encontrá-la, como consegui-la, o que fazer para viver de forma motivada. Vamos começar destrinchando esse termo, força de vontade. O que é uma força? Uma força é uma energia, mas a força pode ser compreendida no sentido de forte, né? Força de vontade ou uma vontade forte. Ter dentro de si uma vontade suficientemente forte para conseguir vencer nas dificuldades do dia a dia, para alcançar os seus objetivos, para concretizar os seus sonhos. Para tornar isso realidade é preciso ter uma vontade forte dentro de si, porque do contrário o ser humano ele se perde, ele se desvia do seu alvo. Somente consegue seguir o seu alvo, somente consegue chegar ao fim da caminhada aquele que tem uma vontade suficientemente forte dentro de si. Mas o que é a vontade? O que é a vontade? Em primeiro lugar, nós precisamos diferenciá-la dos desejos. Uma coisa são os desejos. Os desejos, eles estão na mente humana, estão na sensualidade. Os desejos são propagandeados pelo mundo. Os desejos estão no consumismo, nas drogas, na sensualidade, nos prazeres baratos. Tudo isso são desejos. E tudo isso desvia o ser humano do seu alvo, dos seus objetivos, quando ele vive para os desejos. Então, é preciso identificar a vontade dentro de si, que transcende os desejos, que está para muito além deles, porque a vontade é algo espiritual. E os desejos, eles são terrenos, são transitórios, são passageiros. Eles apenas consomem as energias do ser humano e o seu tempo também. E não lhe acrescentam nada, porque os desejos não somam nada à nossa vida. Nós apenas nos enfraquecemos quando nos entregamos a eles. São coisas que vêm e vão embora. E nós depois permanecemos fracos, vazios e desmotivados, porque jogamos a nossa energia e o nosso tempo fora. Já a vontade não. A vontade é algo espiritual. A vontade é o núcleo do ser humano, está em seu núcleo, em seu espírito. A vontade se manifesta intuitivamente. É a voz do ser. E a vontade é algo perene. A vontade agrega algo ao ser humano porque ela é o próprio ser humano. Nós precisamos enxergar as coisas sob esse ponto de vista. A vontade é o ser humano, é o seu espírito, é a sua consciência, é a sua intuição. E quando o ser humano se dedica a isso, a sua vontade, ele se torna cada vez mais forte, ele purifica a sua vida interior, de tal modo que ela se torna um canal de ligação com os mundos espirituais, e assim o ser humano tem dentro de si o mesmo elemento existente nos mundos espirituais. E assim ocorre uma troca de energias com os mundos espirituais. O ser humano recepta as irradiações espirituais dentro de si e tem o seu núcleo fortalecido. E isso é a força de vontade. Quando o indivíduo consegue abrir suficientemente o seu íntimo, que ele entra em harmonia com os mundos espirituais, a força de vontade está dentro dele. Nada mais o desvia do seu destino, do seu caminho, dos seus objetivos, das suas metas. Então é preciso encontrar isso dentro de si. A força de vontade é algo interior. Está dentro dos seres humanos.
A força de vontade não pode ser confundida com os desejos passageiros, que apenas drenam as energias do ser humano. Esses desejos enfraquecem, eles não acrescentam nada ao indivíduo. Já a vontade permite ao indivíduo se superar a si mesmo. Porque o que é a autossuperação? É vencer esses desejos que desviam o ser humano do seu caminho. A autossuperação não está na entrega a esses desejos. A autossuperação está na obediência da própria vontade. O ser humano obedecer à sua consciência, à sua intuição, para enxergar o que de fato interessa nessa vida. Assim o ser humano consegue discernir as coisas e se entrega àquilo que interessa e exclui de sua existência aquilo que não interessa. Então, para ter a força de vontade dentro de si, é preciso se conhecer minimamente, é preciso ter fé, é preciso acreditar em Deus de forma sincera. Porque uma vez que nós temos a verdadeira crença dentro de nós e estamos em conexão com as energias espirituais, nós fortalecemos o nosso verdadeiro eu. Ele passa a orientar a nossa vida, passa a orientar a mente humana, o intelecto. E assim o intelecto desenvolve pensamentos corretos e sadios em harmonia com o espírito, porque a mente é um instrumento. O problema é onde a mente se sobrepõe ao espírito, o sufocando. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso entorno, nós vemos que a maior parte delas está dominada por um intelecto materialista. A maior parte das pessoas está dominada. E assim, elas não conseguem ouvir o seu íntimo, o seu espírito, a sua intuição, onde está a força de vontade, a vontade forte que permite ao ser humano vencer. Mas para nós compreendermos corretamente essa questão da força de vontade, nós precisamos entender que não basta apenas ter objetivos materiais nessa vida. Quem encara a sua vida apenas sob um ponto de vista materialista, enxergando apenas objetivos materiais, a conquista de bens, de riquezas, de influência, de posses, de poder, ele não vai conseguir encontrar a força de vontade dentro de si, porque estará vivendo para os desejos. Tudo isso está no âmbito dos desejos, o poder, as posses, a influência. O ser humano precisa querer do fundo do seu coração se desenvolver espiritualmente. A força de vontade, a verdadeira força de vontade, somente pode ser encontrada por quem procura se desenvolver espiritualmente, se conhecer de fato. Porque a vontade é o núcleo do ser humano, é o seu ser. E uma vontade forte somente pode surgir onde não existem empecilhos para o espírito, onde a mente materialista não impõe barreiras ao espírito. Então a vontade se torna suficientemente forte para regulamentar a vida do ser humano. E ele consegue vencer os desafios da vida, porque não tem apenas alvos e objetivos materiais, mas sim objetivos espirituais. Isso não quer dizer que as buscas terrenas devam ser abandonadas, bem pelo contrário. O ser humano precisa de algumas comodidades, ele precisa de um emprego, ele precisa de um salário, ele precisa de uma casa, precisa se vestir, precisa se divertir vez ou outra, e para isso é preciso ter dinheiro. Então o ser humano precisa investir na sua vida material, na sua vida profissional, mas não apenas nisso, de forma unilateral. O problema é que muitas pessoas
enxergam a sua existência apenas sob esse ponto de vista. Encaram apenas a vida profissional como algo válido, como algo real e existente. Sendo que isso é apenas uma perna do ser humano, né? Uma perna. A outra é a espiritualidade. Somente assim que o indivíduo pode caminhar equilibradamente, quando ele desenvolve o seu lado material, mas acima de tudo, o seu lado espiritual. Porque a força de vontade está no espírito do indivíduo. E se ele não conhece o seu espírito, ele não vai conseguir ter a verdadeira força de vontade dentro de si. Não conhecerá a sua vontade, mas se entregará aos desejos que são passageiros, que vêm e vão embora, deixando o ser humano solitário, abandonado a si mesmo, sem energia, sem estímulos, né? Então, o ser humano precisa se conhecer, precisa se desenvolver espiritualmente, precisa procurar por Deus de forma sincera. Deus é a fonte da luz. Quem se abre para a luz tem dentro de si uma vontade forte, sabe o que quer, encontra o seu destino e caminha em direção a ele, passo a passo, de forma calma e tranquila, porque tem dentro de si uma vontade forte, que não tem nada a ver com os desejos. Então, para ter força de vontade, é preciso discernir a vontade dos desejos. Aquele que vive apenas para os seus desejos, jamais vai reconhecer e descobrir a sua verdadeira vontade. Porque o ser humano precisa descobrir a sua vontade. A vontade das pessoas está encoberta por muitos véus de ilusões. Existem muitas ilusões na vida das pessoas. E quanto mais ilusões existem, mais longe as pessoas estão da sua verdadeira vontade. Porque a vontade é a realidade, é a não ilusão. A vontade é o ser, não é a aparência. Então é preciso promover esse trabalho dentro de si, de forma sincera. Levar uma vida mais silenciosa, porque é em silêncio que o ser humano identifica a sua verdadeira vontade. E os pensamentos que surgem dessa vontade são pensamentos equilibrados, serenos e simples acima de tudo. São pensamentos diretos que apontam para uma direção segura. Diferente dos pensamentos gerados pelos desejos, são pensamentos contraditórios que atiram para todos os lados, e daí o ser humano se perde em meio ao excesso de pensamentos. É preciso frear um pouco os pensamentos, para que a vontade possa ser identificada no fundo do coração. Quem tem muitos pensamentos em sua mente não consegue identificar a vontade no fundo do seu coração. E a força de vontade está no fundo do coração, no espírito do ser humano. Eu vou deixar um capítulo da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim afixado nos comentários desse vídeo. O capítulo se chama O Silêncio e fala dessa questão de como o ser humano precisa agir para fortalecer a sua vontade, para identificá-la por meio do silêncio, né? O ser humano precisa discernir a sua vontade dos seus desejos. Então, sim, ele terá uma vontade forte dentro de si, uma vontade que sobrepuja as coisas passageiras, né? Aquelas coisas que não agregam nada ao ser humano. E para ter isso dentro de si, é preciso uma vida silenciosa, uma vida mais paciente, uma vida mais contemplativa. O ser humano não pode ser tão apressado, tão estressado. Ele precisa viver segundo o tempo natural,
das coisas, o tempo do universo. É por querer acelerar demais as coisas que o ser humano se perde, se afasta de si mesmo e sufoca a sua verdadeira vontade, colocando os desejos da mente e da sensualidade no lugar da vontade. Assim o ser humano escolhe pelo falso eu, o ser humano escolhe o falso eu e o coloca no lugar do verdadeiro eu. Por isso que a maior parte das pessoas tem essa pressão dentro de si, essa angústia, essa agonia, essa dor. É o espírito tentando se fazer perceber debaixo dessa pilha de escombros constituída pelos desejos que enganam o ser humano, que o arrastam por caminhos errados. Então, é assim que eu vejo a questão da vontade e da força de vontade. É algo que está nas profundezas do ser humano. E para identificar a sua vontade e ter uma vontade forte, é preciso frear os pensamentos e se voltar para o verdadeiro eu, porque a mente não é o verdadeiro eu. Ela é apenas um instrumento que precisa ser utilizado pelo espírito, para que o espírito disponha de uma ferramenta aqui no plano terreno para colocar em prática a sua vontade, né? Para colocar em prática a sua vontade, né? E a vontade do ser humano está na sua intuição, certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!